Questão 24, prova amarela, UFSC 2022, falou assim: a cidade de Gramado, localizada a 850 metros acima do nível do mar, na Serra Gaúcha, inaugurou em 2013 o Parque Snowland, o primeiro parque de neve indoor do Brasil. O parque tem 48 mil metros quadrados de área total, dos quais 16 mil metros quadrados corresponde a uma estrutura fechada, onde ocorre a experiência com neve. Nessa construção, há 3 ambientes: 1. Montanha de neve; 2. Vilarejo alpino; e 3. Observatório e restaurante, conforme a figura ao lado. Quando um visitante quer esquiar na pista de esqui, e que possui 120 metros de extensão e 15 metros de altura, recebe uma roupa especial, pois tem que entrar no ambiente da montanha de neve, onde a temperatura é aproximadamente menos 5 graus Celsius. Já no vilarejo, o alpino onde fica a pista de patinação, a temperatura é aproximadamente 18 graus Celsius e o visitante pode usar roupas normais. Com base no exposto acima, é correto afirmar que... Então ele vem com os itens aqui para a gente julgar. 01. As roupas especiais são utilizadas na montanha porque a temperatura é muito baixa e o frio intenso passa pelas roupas normais. O problema dessa frase aqui, cara, é em relação a esse termo aqui do frio, tá? Até aqui tá tudo ok. O problema ele fala que o frio intenso passa pela roupa. Na verdade, o que existe é a perda do calor, tá? E não a entrada do frio. Então, esse item aqui está errado. Estaria correto se tivesse falado a perda de calor. Tá? Então, detalhes, bem a cara da prova da UFSC. Beleza? Então, aqui o probleminha desse item foi a perda de calor e não a entrada do frio. Por isso o item está fora, tá? 02. A variação de temperatura entre a montanha de neve e o vilarejo alpino é aproximadamente 41,4 Fahrenheit. Vamos ao item aqui, ó. Ele fala que na montanha a temperatura é menos 5 graus Celsius e no nosso vilarejo alpino são 18 graus Celsius. Bom, então fazendo essa pequena diferença, né? O que nós temos aqui? Ó, a diferença de temperatura entre um e outro seria de menos 5 a 18, né? Então nós temos uma variação de temperatura entre essa estação de neve e esse nosso vilarejo alpino, 23 graus Celsius de diferença de temperatura. E ele pede para que essa variação de temperatura seja convertida para a escala Fahrenheit. Cuidado, né? Nesse item você não pode usar aquela clássica relação que você aprendeu na escola, né? T/5, temperatura em Fahrenheit menos 32/9 e temperatura em Kelvin menos 273/5. Por que você não pode usar isso aqui? Porque o exercício ele cita uma variação de temperatura. E é essa relação aqui você usa para achar a temperatura em si, aquela medida pelo termômetro, tá? Então, essa variação de temperatura, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A gente tem que usar aqui uma regra de 3, beleza? Então, relembrando que a escala Celsius, ela vai do ponto de fusão 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Essa é a variação dela, a pressão normal, né? Todos os pilotos baseados no ponto de fusão e vaporização da água, a pressão normal. E a escala Fahrenheit, ela vai de 32, beleza, grau Fahrenheit a 212. Tá? Então, significa que uma variação de 100 unidades na escala Celsius equivale a uma variação de 180 unidades na escala Fahrenheit. Então, a regra de 3 vai sair daqui. Tá? A cada 100 graus variando na escala Celsius, equivale a 180 graus variando na escala Fahrenheit. Então, nós temos aí 23 graus Celsius variando dessa região de neve para a região do alpino ali. Isso vai ser uma variação X, beleza? Então, fazendo isso aqui para a gente, ó, ficaria da seguinte forma: 23 que multiplica 180 e divide por 100. Tá? Isso dá exatamente 41,4 grau Fahrenheit, essa variação de temperatura. Portanto, esse item aqui está ok, beleza? 04. Em Gramado, a água só ferve quando alcança temperaturas superiores a 100. Nesse tipo de problema,
é interessante você utilizar o diagrama de fases. É algo que sempre aqui no curso a gente fala para a galera que os pontos de fusão e vaporização da água variam de acordo com a pressão local. Então, existe um diagrama de fases para a água, onde a gente consegue ver como que a temperatura de mudança de fase varia com a pressão local. Lembra que aqui é o ponto triplo, lembra disso? Aqui é a nossa substância no estado sólido, líquido e gasoso. Legal. O que ele está falando ali para a gente? Ó? A água só ferve, então ele está falando sobre a curva de vaporização. Vou pegar uma outra coisinha aqui. Ó. O que a gente sabe, né? Quando a pressão ela é de 1 atm, beleza? Sabemos que a água ferve a 100 graus Celsius. Ótimo. Só que a partir do momento que ele disse que em Gramado, ele fala nesse texto, está 850 metros acima do nível do mar, significa que a pressão em Gramado ela é menor do que 1 atm, beleza? Isso, no nosso diagrama de fases, vai fazer com que a pressão caia aqui, ó. Então, eu vou ter uma pressão menor do que 1 atm. Isso implica que a água vai ferver em temperaturas inferiores a 100 graus. O gráfico mostra isso aí para a gente, tá? E não superiores. Seria superior a 100 se essa água tivesse dentro de uma panela de pressão, por exemplo, tá? Então, o problema desse item é a palavra superior. Que deveria estar aqui escrito é inferiores a 100 graus Celsius, tá? Então, um item bem trabalhadinho, bem bacana. Então, esse 04 não tá bom. 08. Duas cadeiras idênticas, uma colocada na nossa montanha de neve e outra colocada no vilarejo alpino, estarão com a mesma energia térmica ao atingir o equilíbrio térmico com os meios. Veja, elas estão em locais diferentes. Só que um local está a menos 5 graus Celsius e o outro local está a 18. Então, lembra que elas terão a mesma energia térmica, dependendo da massa delas, né? E também depende da temperatura. Como elas não vão estar na mesma temperatura, elas não estarão com a mesma energia térmica. Portanto, esse item está fora. Beleza? 16. O gelo embaixo dos esquis, submetido à força a peso do esquiador, diminui seu ponto de fusão. Mais uma vez, a gente pode recorrer ao diagrama de fases aí. O que ele mostra para nós? Essa parte de fusão, ó, a curva de fusão está aqui. Ó. O que a gente sabe? Quando a pressão é normal, 1 atm, o gelo derrete, ou seja, funde a 0 graus Celsius. Legal. Só que com a patinação, vai existir um aumento da pressão sobre o gelo. Então, se eu botar essa curva para cima, eu estou representando o momento em que o patinador patina, ou seja, em uma pressão maior que 1 atm. E isso vai fazer com que a temperatura de fusão, de derretimento, seja menor que 0, ou seja, a pista vai derreter na temperatura que está, beleza? Então, isso é bem pertinente, porque senão ele iria derreter toda a pista, né? Então, ele passa só no momento em que derrete e depois volta a ser gelo normalmente. Então, realmente diminui o ponto de fusão. Esse item 16 aqui está ok. Item 32. No restaurante, o fluxo de calor entre o chocolate quente dentro do copo e a mão de quem bebe depende, entre outros fatores, do material que constitui. Nesse item, ele está falando sobre a relação de Fourier, né? A equação do fluxo de calor, que fala assim que, de fato, o fluxo de calor depende do coeficiente de condutividade térmica do material, que é o que ele cita aqui, da área em que o calor vai atravessar, da diferença de temperatura, no caso, entre o copo de chocolate quente e a mão de quem toma, né? E também da espessura desse copo aí. Tá? Então, esse item está ok, também está tranquilo. Corretas, então, 32, 16 e 02. Tá? Uma questão bem elaborada, bem aplicada à física do cotidiano, que é o que faz o vestibular da UFSC, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, continue me acompanhando aqui, que eu te espero no próximo vídeo. Valeu!